Nubank vai falir? C6? Os bancos digitais vão quebrar? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje, então não sai daí. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Douglas Maximiano, seu educador financeiro. E hoje estou aqui para falar desse assunto que está explodindo aí, nos noticiários, nas redes sociais, sobre o banco que faliu e se os bancos digitais vão falir. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu para você entender e não se preocupar tanto com o seu dinheiro. O que aconteceu no Silicon Valley Bank, ou seja, o Banco do Vale do Silício? Foi anunciado nessa semana aí que o banco decretou falência. E por que gerou todo esse burburinho? Porque esse banco, ele tinha como especialidade emprestar dinheiro a empresas de tecnologia. Então ele tinha um capital de risco muito grande. E o que aconteceu? Para vocês entenderem. O banco, quando ele recebe dinheiro, alguém investe dinheiro nele, então eu vou lá no banco e falo, banco, tô te dando aqui o meu dinheiro, R$100, por exemplo, e o que o banco vai fazer? Ele vai emprestar esse dinheiro. Na nossa cabeça, como que funcionaria? Se eu emprestei para o banco R$100, o banco só pode emprestar R$100. Não é bem assim que funciona. O banco ele pode se alavancar. Então, se ele tem lá os seus R$100, ele tem que manter apenas uma parte e pode emprestar 200, 300, 400, 100 antes dele ter. Isso entra na gestão de risco. E aí o que acontece? Se todos os clientes desse banco resolverem, por qualquer motivo que seja, ir lá resgatar esse dinheiro, o banco não vai ter como pagar. Por quê? Muita coisa ele está emprestado, ele tem que esperar receber e aí gera esse colapso. O que aconteceu? Que nesse banco, antes também teve uma empresa de criptomoeda que decretou falência, e aí as pessoas com medo foram lá e resgataram, o seu dinheiro. E aí o banco entrou em colapso e falou que não ia conseguir pagar todo mundo. Mas o que também prejudicou muito, o SVB, como a gente está chamando como a abreviação do banco, porque nos anos de 2020, 2021, o banco ele subiu mais de 86% em 2021, porque a galera nos Estados Unidos, a taxa de juros era muito baixa. Então, aumentou muito o investimento por alto risco, Só que aconteceu agora que está acontecendo nos Estados Unidos, a taxa da inflação está subindo. E aí acontece um fenômeno que, assim como aqui no Brasil, nos nossos títulos públicos acontece a taxação a mercado. Ou seja, eles estavam tendo ali, pagando como juros quase que zero, e o juros chegou a 4,5%. Então, ou seja, pensa que você acabou de comprar o seu carro a R$10.000 e esse mesmo carro agora está sendo vendido por 5. Ou seja, você tomou prejuízo. Então não vale a pena, porque você vender, você vai perder dinheiro. É assim que acontece quando a gente compra um carro novo e sai da concessionária. Ele já desvaloriza. Por mais que você pagou 100 mil, você não vai conseguir vender pelos mesmos 100 mil. Ou seja, você está perdendo dinheiro. E a taxação ao mercado acontece basicamente assim. Então aconteceu que o banco, pelos títulos que ele tinha com o governo, sofreu com a taxação ao mercado e isso fez o banco tomar um prejuízo. E o medo das empresas com relação a isso foi que eles anunciaram que ia ter esse prejuízo e o que eles quiseram fazer? Vender ações para arrecadar dinheiro para conseguir não decretar a falência, Mas o medo se espalhou e as empresas, os seus investidores foram lá recolher o dinheiro. E aí o banco veio decretar esse rombo. E aí a notícia se espalhou tanto, você deve estar pensando, nossa, o SVB é um super banco. Para o mercado dos Estados Unidos, ele era considerado um banco de pequeno porte. Ele tinha lá dentro da sua carteira 209 bilhões de dólares. Enquanto, um dos seus concorrentes aí, o JP Morgan, tem 3 trilhões de dólares. Só para vocês entenderem a diferença, Por que eu estou dizendo isso?
Porque geralmente esses colapsos, quando acontecem em instituições financeiras, se fossem em bancões, dificilmente ia acontecer. Por quê? Porque o governo ele tem interesse, né, em manter esses bancos. Porque geralmente os bancos, né, compram ali as emissões dos títulos públicos do governo. Então, é onde existem as fusões de banco, quando um banco está mal, administração, e aí acontece isso. Por isso, provavelmente, o banco veio a quebrar, por ser um banco com gestão de risco, talvez não teve o interesse, ainda vai se desenrolar, né? Os órgãos lá dos Estados Unidos vão conversar, ver o que vai fazer para não colapsar, mas isso já aconteceu e alertou aí muitos investidores. E aí, por que chegou todo, né, esse burburinho aqui no Brasil? Ah, Nubank vai quebrar, o C6 Bank vai quebrar, o Inter vai quebrar, os bancos do Brasil vão quebrar? Porque, primeiramente, esses bancos surgiram com a parte de tecnologia, né? E o SVB ele era especialista nesse tipo de empresas. Então, muitos clientes tinham lá dinheiro com o banco, né? Mas aí o Nubank, Itaú, C6 Bank, Banco Inter, Mercado Livre, todos já se pronunciaram dizendo que eles não têm posição com o SVB, né? Eles não tinham dinheiro lá investido. Então eles já mandaram aí para os seus investidores, para os seus clientes, né? Para deixar o pessoal mais calmo, mais tranquilo, porque todo mundo estava aí muito nervoso. E aí, por que o Nubank foi o grande foco, né? Teve algumas coisas que contribuíram aí e infelizmente o pessoal não busca informação, a primeira coisa que sai na rede social já acredita. Tiveram várias contas aí que o Nubank encerrou, bloqueou de forma unilateral, eles tiveram o motivo deles lá, e aí o pessoal já começou a falar que o banco estava quebrando, não estava tendo acesso, e aí o que contribuiu para isso? Porque o banco que quebrou, alguns dias antes, o CEO fez uma venda lá de 3 milhões em ações do banco. E aí tá no desenrolar também para eles verem se ele já tinha aí a famosa informação privilegiada e já sabia que ia quebrar e vendeu antes. Estão investigando. Mas isso também aconteceu aqui com o Nubank. O que aconteceu aqui no Nubank? A Cristina Junqueira, fundadora e uma das cofundadoras do Nubank, vendeu 509 mil em ações do banco. E o Nubank, ele tá negociado na Bolsa Americana, ele não é negociado na Bolsa Brasileira. E aí, o que o pessoal já imaginou? Nossa, se ela está vendendo tudo isso, se ela está se desfazendo das ações, significa que o Nubank está quebrando. E aí a Nubank também foi lá e declarou que não tem exposição alguma no SVB, para os clientes ficarem tranquilos. E aí, olha só como é a desinformação. Nesses últimos 2 semestres, o Nubank teve lucro, né? Olha, ele teve 66,3 milhões no mesmo período em 2021 de lucro. Era um banco, dentro da sua estratégia, que vinha só tendo prejuízo. Agora que começou a ter lucro, a galera tá achando que vai quebrar. Então calma, você tem que entender, você tem que buscar informação. Mas isso é um pouco recorrente das ações que aconteceram, né? Porque como ela vendeu ações, o pessoal achou que estava quebrando. Lá no SVB, o CEO vendeu as ações e o banco faliu. O que aconteceu recentemente aqui também no Brasil, pouco tempo atrás, Americanas, né? Antes dela declarar aquele rombo bilionário, também seus diretores foram lá e venderam ações. Então isso tudo gerou aí no inconsciente coletivo que os bancos estavam quebrando. Mas calma, não é assim que funciona. Lembra que eu falei? Se porventura o Nubank está mal das pernas, estivesse falindo, você acha que nenhum dos grandes bancos iriam ter interesse? Só para você ter ideia, o Nubank tem aproximadamente aí 75 milhões de clientes. Eu, como trabalhei em banco, né, já participei de fusões, onde bancos estavam mais ou menos ruins, ou administração, e os bancos têm muito interesse em adquirir aí essa cartela de clientes. Pensa, se um Bradesco, um Itaú, um Santander não iria se interessar em ter, além dos seus clientes, mais 75 milhões. Então, muita calma nessa hora. E se porventura você tivesse lá no Nubank e ele veio a quebrar, ou qualquer outro banco, né, digital ou não, o que você tem que entender? Se o seu dinheiro está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Porque se ele tiver coberto,
você vai ficar tranquilo. Pode ser que demore um pouco mais para você receber, mas o seu dinheiro está seguro. Assim como está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, eles já estão entrando em contato aí com os investidores, já foi falado que os investidores irão receber lá de acordo com a cobertura deles, só que não vai ser tudo de uma vez. Então eles vão anunciar aí como que eles vão fazer. Então eu trago para vocês assim que tiver mais novidades, vou colocando aqui no canal. Se você não sabe como cuidar do seu dinheiro, como iniciar no mundo dos investimentos, você não entende nada, né, desse linguajar, acha muito difícil, vem comigo, entra em contato comigo, porque hoje eu tenho mentorias individuais e em grupos para te destravar e você entender o beabá do mercado financeiro e perder o medo e entender o que acontece quando aparecem essas notícias, né, para você começar a cuidar melhor do seu dinheiro, investir e ficar mais tranquilo quando o assunto é educação financeira. E quando saírem essas novas notícias eu trago aqui para vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam de toda essa situação. Você tinha dinheiro no Nubank? Você tinha conta em banco digital? Você está tirando? Não? O que você achou de tudo isso? E manda suas dúvidas, porque aí eu venho aqui e gravo mais vídeo para vocês explicando. Então, antes de você tomar qualquer atitude, procure saber o que está acontecendo, as informações. Não se deixe levar pela histeria de pessoas que talvez, né, nem são desse mercado financeiro, aproveitam aí que estourou na mídia, o pessoal começa a falar e propaga aí desinformação. Então tome muito cuidado com isso. Se você quiser ficar bem informado, saber o que acontece nesse mercado, já ativa aqui o seu sininho de notificação, se inscreve no canal, porque toda semana a gente vem trazendo conteúdo para educar as pessoas financeiramente. Então eu espero que você tenha entendido o que aconteceu, o que levou aí a esse colapso e tenha acalmado aí o seu coração. Fique mais tranquilo, esses bancos digitais não vão quebrar. E se porventura isso viesse a acontecer, você já sabe que tem mecanismos para você proteger o seu dinheiro. A gente se vê no próximo vídeo, até mais!